Fala galera, sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do C-Hub. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do C-Hub Coworking e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Nós acreditamos que um ecossistema conectado, ativo e forte é o caminho para construirmos um ambiente de negócio que todo empreendedor deseja estar inserido. Compartilhando informações e experiências, esperamos estar ajudando a todos que estão nessa missão conosco. E toda semana trazemos aqui um empreendedor que está disposto a colaborar conosco nessa missão. Antes de darmos start à nossa entrevista, gostaria de fazer um pedido. Para nos ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais e mais pessoas, tira um print da tela do seu celular e compartilhe nas suas redes sociais. E não esquece de marcar @chubcowork. Isso vai ajudar a gente demais a chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Simbora para mais um episódio. Sim, sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do empreendedor raiz. E estamos aqui com uma convidada super especial, ela que é empreendedora raiz de vendas. E hoje o papo com Hila Alves, da Fly Sales, ela que tem uma jornada super interessante, uma ativista da comunidade de vendas, e vai ser um papo fantástico. E eu queria saber, Hila, quem é Hila Alves? Perfeito, Gui. Obrigada pelo convite. É um prazer estar falando aqui hoje com vocês e com toda a audiência do C-Cast. Bem, Hila Alves é CEO, hoje é CEO da Fly Sales Consult, que é uma consultoria em vendas, tá? E contando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei na Ambev, onde eu fiquei 3 anos, que foi fundamental, tanto para eu começar a desenvolver um pouco da mentalidade de vendas, que é um dos grandes pilares, né, da Ambev, e também a parte de gestão. Lá eu comecei a liderar um time de 5 cadastradores, saí de lá, o meu propósito de vida passou a não tanto fazer sentido assim com o da Ambev, saí, e por causa de indicação de um amigo, Gustavo Molina, da Sense Data, eu acabei conhecendo o Wagner Chaves, que é CEO da Processo Ágil, uma Lawtech daqui de Natal. Então, entrei na Processo Ágil e logo após 3 meses ele foi para a RD, voltou transformado, assim, com uma nova visão para o comercial, que até então era apenas field sales, né, vendas externas. E aí ele me propôs que eu estruturasse o setor de site sales. Só que havia 2 grandes cenários aí. O primeiro era que eu tinha um certo preconceito com vendas, então eu queria sim desenvolver habilidades de vendas, mas não me via permanecendo nessa trajetória. E o segundo ponto é que eu sequer sabia o que era inside sales. Então foi uma longa jornada aí, tanto de aprendizado mesmo, né? Muita mão na massa, para que esse setor de inside sales lá realmente começasse a andar, começasse a trazer resultados. E o objetivo do Inside Sales era levar a Processo Ágil para outros estados, era expandir, né? E aí topei o desafio, acabei adorando, acabei me encontrando realmente qual que era o meu propósito. E eu percebi que era ajudar outros vendedores a entender qual que era a missão, né? A transformar os processos, tanto os processos internos das empresas de vendas, como também dos próprios vendedores, para que eles conseguissem levar um bom processo, uma boa jornada de compra para o consumidor final. Então, a partir disso, eu saí um pouco antes da pandemia para criar a Fly Sales Consult. Legal. E aí, isso é legal porque você teve a experiência de trabalhar numa empresa grande, foi para uma startup que estava construindo ali a jornada de escala dela. Então, eu imagino aí que você consegue trazer para a gente aí
dois pontos de vista bem diferentes. E dá para compartilhar assim algo específico que você, cara, trabalhar em empresa grande, eu acho que o principal desafio é isso. E dentro da startup foi isso. Excelente ponto. Inclusive, foi uma das grandes dificuldades que eu tive ao sair de uma multinacional para uma startup, que é a questão de processos. E uma multinacional, para que uma nova campanha de vendas, por exemplo, seja implantada, é necessário passar por todo um processo, né? Os processos internos são bem mais burocráticos, as coisas demoram para ser aprovadas e quando são aprovadas, elas são replicadas primeiro em células, né, em pequenos setores comerciais para só então ser distribuído para todo o país. Já numa startup não, startup até um pouco peca um pouco, na minha visão, por falta de processos, mas é exatamente isso que a grande vantagem de uma startup, né? Você consegue rodar processos muito rápidos, você consegue hoje estar tendo um processo comercial, por exemplo, e perceber que amanhã eu vou migrar, por exemplo, do outbound para o inbound, né? De uma venda passiva, onde você vai atrás, para uma venda mas que você espera que a pessoa entre em contato com vocês. Então, essa facilidade da startup demorou, confesso, demorou um tempo para eu entender como é que isso funcionava, mas depois que eu entendi, foi algo, uma virada de chave e também me ajudou muito na estruturação do setor. Legal. E esse ponto é interessante porque eu acho que quando você começou na processo ágil, eu imagino que você viveu momentos ali que, putz, e aí, qual o processo para isso? Cara, não tem, vamos ter que criar aqui agora. E é meio que a gente construir aquele senso de, a gente tem que estar sempre fazendo, não esperar, né? Porque geralmente nas empresas grandes já existe o caminho. Exato, exatamente. Foi uma grande mudança, realmente, inclusive de mentalidade para mim mesma, como eu pontuei. E essa questão de ir atrás, eu sempre tive muito forte o sentimento de dono. Até é uma dos valores da Ambev, né? Sempre tive isso muito presente em mim. Como eu disse, eu não sabia nada disso. Eu nem sequer sabia o que era Insight Sales. Então, a minha jornada foi um pouco mais trabalhosa. Isso aos 3, quase 4 anos atrás. Aqui em Natal, por exemplo, não tinha também uma cultura tão presente. Com a chegada da Ímpetus, acabou unindo mais, né, formando realmente esse ecossistema. Eu lembro que logo ali no finalzinho do primeiro ano, eu como Inside Sales da Processo Ágil, conversei com o Quirino e falei, cara, eu preciso da lista dos teus clientes porque eu preciso entrar em contato com eles, eu quero entender quais são as dificuldades deles, como é que eles constroem hoje os processos comerciais. Então, a minha grande dificuldade no início foi realmente entender quais eram as etapas do processo, isso que você falou, né? Sou formada em engenharia química, e engenharia química podia até ter o nome de engenharia de processos, porque a base é realmente o processo. E isso foi, inclusive, uma das coisas que me fez apaixonar por vendas depois, que é tudo um grande processo, né? E aí, depois que eu entendi quais eram as etapas, quais eram as atividades de cada etapa, quais indicadores acompanhar em cada etapa, consegui mapear esse processo e aí as coisas começaram a andar. Mas, com certeza, hoje, quem está, seja migrando de vendas presenciais para vendas remotas, pensando aí em ter um processo de insight sales ou não, a grande dificuldade talvez seja entender o processo, né? Mapear todo o processo. E conteúdos, nossa, tem muitos, né? Posso citar aqui várias bases, várias referências que foi da minha jornada e hoje, inclusive, sou amiga da maioria deles, mas ainda falta esse encaixe, sabe? Para o leigo mesmo, para quem não entende nada do assunto, conseguir conectar os pontos. Perfeito, Guilherme. E você trouxe aí nessa sua última fala, você trouxe a ímpeto, que eu acho que junto contigo tem um papel crucial nessa construção da comunidade de vendas. E essa comunidade ela é muito importante para resolver um problema que é a disseminação do conteúdo. Então,
Hoje, os meeting service que a gente está fazendo foi muito inspirado na comunidade Inside Sales que você, a Intrix e todos os participantes ali ajudaram a criar. Que é fantástico, gente. O que é que eles fazem? A gente, né, que eu sou parte da comunidade também. Então, o que é que a comunidade de Inside Sales Potiguar faz? Convida alguma pessoa de fora, certo? Algum cara referência no mercado, para estar compartilhando conhecimento com empreendedores daqui de Natal, do Rio Grande do Norte. E aí há uma troca gigante. Eu acho que foi com o Vini e da Rive, né? Isso, exato. Então, tava lá o cara da Rive falando pra gente sobre como é que funciona os processos lá, e passou 2 horas conversando. Teve a Camalha também, então isso foi muito bom também. E por isso que eu sempre falo, cara, tem que construir comunidade, mas não é pra ficar ali, brincando, não, cara. Comunidade é pra compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, é ter aquele senso do give back. Então, todas as pessoas ali têm isso. Total. E o quanto a Imps e você também passa, eu aprendo demais sempre que eu converso com vocês. Eu não sou de vendas específico, eu tô ali de metido, mas a comunidade está aberta aí, fala com a gente, fala com a Rila, fala com o pessoal da Imps, que tem espaço aí para todo mundo. Exatamente, aí só deixa eu complementar um pouquinho do que você falou, porque hoje quem faz parte dessa comunidade são gestores, né? É a liderança de vendas de algumas empresas, até que já possuem o setor comercial um pouco mais consolidado. E a intenção é que cada vez mais gestores e até mesmo vendedores participem dessa comunidade, porque como você bem falou, né, a gente geralmente costuma pensar um problema em comum, um desafio em comum entre essas empresas para debater aquilo. E a gente já conseguiu trazer grandes referências de vendas no país, né? Então, se você conhece aí Cameli Rabelo da OMI, Diego Cordovez da MeTime, o Vini, como você falou, da Rive Outbound. Então, a ideia é que cada vez mais a gente consiga agregar valor, de fato, né, para essa comunidade. E existem planos para abrir essa comunidade para todo o estado e fazer realmente encontros, né, webinars, lives, enfim, para disseminar cada vez mais esse conteúdo. Perfeito, perfeito. E, Rila, a gente mudando um pouco de assunto, a gente falou um pouco da tua jornada, Ambev, processo ágil e agora é Fly Sales. Que tipo de problema você visualizou no mercado e o que é que você está trazendo com a Fly Sales de bagagem dessas suas jornadas passadas? O que é que você está resolvendo agora de novo nessa sua nova jornada? Perfeito. O que eu mais identifiquei em comum os desafios são inúmeros. Só de desafios a gente podia aqui passar tranquilamente a manhã inteira, o dia inteiro conversando sobre eles. Mas eu acredito que o grande elo em comum com esses empresários é realmente não conseguir. Eles sabem quais são os objetivos, né, comerciais, tem esse objetivo muito claro, mas não tem um passo a passo, não tem um processo, como a gente conversou tanto no início desse papo. Então, a grande questão é essa. Poxa, se eu quero, por exemplo, expandir as minhas vendas, se eu quero levar o meu produto, a minha solução para outro estado, para outro país, qual é o processo que eu devo fazer do meu time comercial? Ou como é que eu consigo hoje otimizar os meus resultados, né? Então, o que falta é esse como, sabe? É realmente estruturar todo o processo. E aí, o grande diferencial da Fly Sales, eu diria que óbvio, né? Eu consigo aplicar muito bem toda a bagagem, porque embora eu tenha um pouco tempo de mercado de vendas, mas assim, eu sou uma pessoa que consome muito conteúdo e aplica. Então, eu consumo, aplico. Isso gera muito resultado. E é exatamente traçar, mapear personalizadamente esses processos. Então, o escopo hoje da consultoria não é algo moldado, não é algo que vem dentro de uma caixinha. Muitas vezes acaba sendo construído ao longo da própria consultoria,
mapeando ali, identificando quais são os gargalos, os desafios das empresas. E tem algum desafio especial que você acha que vale a pena a gente conversar aqui, que você recebeu durante a pandemia? Eu sei que você está super corrida agora nesse momento. Tem alguma coisa ali, sem nomear cliente e tudo mais, mas você acha que dá para compartilhar algo com a gente? Perfeito. Dá sim, é bem comum, acho que esse desafio, na verdade, já tinha antes da pandemia, mas a pandemia veio para jogar um holofote, sabe, nesse desafio que é a gestão em vendas, né? Então, a gente tem empresários que não passaram por nenhum treinamento, nenhuma faculdade, digamos assim, em como ser gestores, e eles simplesmente foram crescendo o time comercial à medida que a empresa expandia e não ficou difícil, né, para eles fazerem todo o acompanhamento do time. Então, a pandemia agravou isso exatamente por estarmos remotamente em home office. Então, passou a ser bem comum a gente ouvir relatos de vendedores que reclamavam de gestores, que ficavam em cima deles o tempo todo, cobrando, não passando nenhuma confiança. E isso, para o time comercial, seja um pré-vendedor, seja um vendedor, é péssimo, né? Porque a base de vendas precisa ser a confiança, tanto do vendedor com ele mesmo, quanto o gestor, o líder, ter esse papel de líder, né? Não chefe. E aí, claro, que como vendas é um processo, a gente consegue trazer todo um passo a passo do que deve ser feito, de como que um empresário, um gestor comercial deve liderar o seu time e acompanhar todos os resultados. Legal, legal. Eu imagino, né? Aqui no C-Hub a gente teve que melhorar o nosso processo de venda muito porque o nosso produto principal ele foi afetado. Então, foi meio que tentar criar um produto de transição das pessoas, do cliente que está trabalhando no home office, mas ele precisa de um pouco de espaço. Então, como fazer isso? Como comunicar isso? E era muito, o nosso negócio é tradicional, é locação no final das contas, entre aspas aí, muitas aspas, certo? Mas quando a gente começou a ter um produto mais online, a gente estruturou um funil de vendas para fazer isso, a gente acompanhando vocês da comunidade, acompanhando a comunidade, tendo contato contigo, com o Matheus, com o Thiago da Impetus, ficou mais fácil construir esse processo. E eu venho de empresa familiar, que é uma realidade de muitas empresas aqui de Natal, que é o empreendedor raiz, né? É o cara que foi ali, ele começou a vender, deu certo, conseguiu... Talvez não saiba nem como dar certo, replicar isso, né? Perfeito. Mas aí eu acho que o meu papel na jornada da empresa da família foi muito esse, de tentar trazer metodologia e processo para dentro de casa. E eu acho que você viu aí essa oportunidade e com certeza está fazendo um bom trabalho. Exatamente. Gente, se eu, que comecei em vendas sem entender nada, quando eu digo nada mesmo, hoje compreendo e consigo estruturar processos, eu mais do que ninguém sou o exemplo de que vocês que estão nos ouvindo agora conseguem sim melhorar o processo comercial. Perfeito. E aí a gente cai, né, que vendas é processo, vendas é ciência, né, sempre tem muita metodologia por trás de tudo isso. Acho que nos últimos tempos a gente começou a ouvir muitos termos bonitinhos, aí side sales, feed sales, inbound, outbound. E aí eu queria que você falasse um pouco para o pessoal como fazer essa transição da venda instintiva com a venda mais metodológica. Perfeito. E aí, fazendo um leve disclaimer aqui, que eu acho interessante, a gente fala da transição, né, de uma venda transacional para uma venda consultiva. Aí a gente entra em outro aspecto, se deixasse eu passava o dia falando, porque quem já consome o meu conteúdo, o conteúdo da Fly, sabe que eu sou uma defensora, sim, ávida de vendas consultivas. E qual é a base de uma venda consultiva? É você, primeiro, entender, mapear qual é o seu perfil de cliente, né? Então, poxa, eu já tenho clientes na minha empresa? Tenho. Tenta analisar quais são as características, né, em comum entre eles, aí desde porte da empresa, quantidade de funcionários, enfim,
e até mesmo quais foram os resultados que o seu produto, a sua solução conseguiu levar para eles. Analisei, tenho agora o perfil do meu cliente, consigo direcionar muito mais todo o processo de vendas que a gente falou aqui, toda a abordagem, como estruturar melhor qual que deve ser a jornada de compra desse potencial cliente. E eu preciso entender, eu, enquanto gestora de vendas, enquanto vendedora, preciso entender muito bem quais são os desafios que o meu cliente tem hoje. E aí, eu sabendo quais são os desafios que o meu cliente tem hoje, eu consigo identificar os desafios daqueles potenciais clientes, né? Poxa, entendi agora quem é o meu perfil ideal, quais são os desafios dele. Vou entender como que o meu produto, a minha solução, consegue resolver esses desafios. Porque se você tem um produto que consegue atender várias necessidades, o teu cliente ele tem vários desafios, é bem provável que durante a abordagem a esse potencial cliente, você precise ali ter um pouco de jogo de cintura para ir adaptando, para ir personalizando e sendo o mais... tendo uma abordagem o mais consultiva possível. E aí, por que isso agora faz sentido, né? Passou a fazer, não agora, mas passou a fazer sentido. Antes, a gente tinha uma oferta muito escassa, quase ninguém talvez vendesse, por exemplo, o produto que você tem hoje. O perfil do comprador, o perfil das pessoas era totalmente diferente do que é hoje. E se a gente for falar da pandemia, a partir da pandemia, nossa, mudou mais ainda, né? Os clientes que antes desejavam comprar fisicamente precisaram se adaptar também. Nós, como consumidores, precisamos nos adaptar à forma que a gente comprava. Passamos a comprar muito mais online, por exemplo. E aí, as empresas, o papel, né, a grande sacada das empresas é ir identificando ao longo do tempo qual que é a jornada do teu cliente, como ele deseja comprar, quais foram as transformações deles para adaptar o teu processo comercial. Então, até algo que a gente ouviu muito as pessoas falando, né, comentando sobre como fazer essa adaptação pro online, entender dos seus clientes. E aí até deixa dicas, né, caso alguém não tenha feito esse processo, que poxa, liga para um cliente e diz, cliente, o que é que mudou após a pandemia na sua vida? Né? Antes, você tinha esses desafios. E agora, o que é que te tira o sono? Isso foi até eu vi muito, foi muito presente com o Cordovez falando da MeTime. E essa pergunta específica, ela é muito boa porque você consegue validar toda a tua cadeia de possíveis clientes e adaptar o teu modelo, né, de negócios para essa nova realidade e para outras mudanças que possam vir aí a surgir. Legal. Você falou aí 2 pontos bem interessantes, internet e jornada. Essas 2 palavras, elas ficaram na minha mente. Jornada por quê, né? Porque é imprescindível a gente entender a jornada do cliente para a gente saber como agregar valor para ele. Sim. Então, se eu sei como o meu cliente ele está iniciando aquele desejo de compra, para entrar em contato com a empresa, por informações daquele produto ou serviço e preço, depois ele está consumindo aquele produto ou serviço, e depois o que é que eu faço depois? Faço depois que... Então, entender essa jornada é imprescindível para a gente tentar agregar valor ali, e aí a gente tratar aquele cliente na jornada mais longa dele. Exato. E aí, com a internet, a gente começou a mapear melhor toda essa jornada. Então, se eu compro online, eu consigo traquear desde o anúncio que eu fisguei aquele consumidor até quando ele colocou o produto dele no carrinho, e depois a gente vai iniciar ali um processo de suporte /CS para a gente tá fazendo um trabalho mais consultivo, como Exato. você disse. E até mesmo depois, né, que ele virou teu cliente mesmo, ele passe a consumir novos produtos. Ou que você já tenha, ou que você possa vir, por exemplo, a desenvolver um novo produto para ele a partir das necessidades depois, né? Tem um número muito interessante, provavelmente alguém já ouviu esse dado, que hoje um cliente, para você conquistar um novo cliente, ele te custa 5 vezes mais do que manter.
Então, você pode sim e deve também buscar novas soluções, novos produtos para ir alimentando e vendendo para a tua base e mantendo a fidelização daquele cliente. Perfeito, perfeito. Isso é super importante. E aí, a gente tem vários cases disso, de manter cliente, né? Por exemplo, a Amazon. Se seu livro atrasa, os caras mandam 1 ou 2 livros para você de graça. Por quê? Cara, se eu deixo aquele cliente com aquela má experiência na mente dele, talvez eu com certeza vou perder esse cliente e possivelmente ele vai ser um detrator da minha marca para pessoas próximas a ele. Exato, exatamente. E tem um ponto muito interessante nisso que você comentou, que é o seguinte: na própria jornada de compra, o próprio vendedor é capaz por trazer essa sensação para essa pessoa, né? Eu preciso passar por inúmeros processos de compra. Óbvio que para mim é um pouco mais internalizado todo o processo, o que é certo e o que é errado, deveria ser melhorado, mas é certeza. Se eu passar por uma boa experiência de compra, se o vendedor conseguiu mapear, realmente buscou mapear quais eram as minhas necessidades, fez um atendimento personalizado, e aí tudo isso são pilares que a gente conversou aqui de vendas consultivas. Eu fechando ou não, eu comprando ou não aquele produto, eu vou fazer indicações espontaneamente. Eu acabo vendendo pela própria empresa, e isso é fundamental. Por isso que eu bato sempre nessa tríade, né? Em conhecer muito bem quem é o seu potencial, o seu cliente, entender quais são os desafios dele, para aí sim falar da sua solução de forma mais personalizada. Perfeito, perfeito. E eu vou trazer aqui uma provocação para uma experiência que a gente teve em uma das empresas da gente alguns dias atrás. Se a gente for pensar num processo, um processo de venda consultivo, querendo ou não, ele é high-touch, certo? Então, ou seja, gente, o vendedor está gastando muito tempo ali para convencer aquele cliente a comprar. E isso possivelmente vai sinalizar um CAC alto, que é um custo de aquisição do cliente alto. Então, beleza. Se o seu processo de venda ele tem que ser high-touch, eu tenho que fazer uma venda consultiva boa para ter um bom alinhamento de expectativas e meu cliente ele comprar e ficar satisfeito e depois meu custo com suporte seja baixo ou devolução, certo? Mas já, se seu processo, por exemplo, como a Amazon, que a gente trouxe aqui o exemplo, se for um processo low-touch, onde o cliente ele vai sozinho no site e faz a compra, você tem que ter um CS e um atendimento ali ao cliente muito bom. Porque lembre-se, você deixou de gastar no começo com a venda consultiva, mas você está correndo o risco desse cara ele se decepcionar lá na frente, pelo processo ele não ter sido consultivo. Isso. E aí até trazendo um pouco, né, disso, se eu quero diminuir ali meus pontos de contato com esse potencial cliente na jornada de compra dele, o que é que eu posso fazer? O exemplo que você citou da Amazon é muito bom. E a própria Netflix, né? Quais são as questões? A Amazon, ela faz indicações de livros com base em livros ou produtos que você adquiriu, né? Isso facilita muito, óbvio, que você tirou ali o vendedor do processo, mas você continua sendo consultivo para o teu consumidor final, né? Então, a importância, independente se você tiver um contato humano, se esse teu vendedor, ele fizer muitos contatos ou não, dá para personalizar. Perfeito, Lila. Esse ponto foi muito bom agora que você trouxe. Dá para personalizar mesmo se não for low-touch. É mais difícil? Mas... Tem lá suas dificuldades, suas barreiras, mas é super possível. Pô, legal, legal. Bom ponto, hein? Adorei esse quadro agora do programa. E partindo um pouco mais sobre brigas entre setores, né? O marketing e vendas, às vezes, eles estão ali se mordendo. Eu não sei se você já viveu alguma experiência nesse sentido, se sim, vamos trazer um case, mas eu queria entender com você boas práticas para a gente estar construindo
um ambiente harmonioso entre marketing e vendas, porque eles têm que estar trabalhando junto, isso aí ninguém tem dúvida. É excelente ponto, inclusive como a gente consegue concatenar com esse último tópico que a gente conversou de vendas online muito bem, né? Vai ser muito difícil você fazer uma venda online sem um bom trabalho de marketing. E eu enxergo o setor de marketing e o setor de vendas como sendo um só. É tanto que tem uma nomenclatura para isso, né? Que é o Vendarketing, a junção de vendas com marketing. Uma coisa que eu sempre bato muito nessa tecla, que eu acredito que alguns profissionais de marketing pecam, é não identificar que o trabalho deles, o que eles fazem, tem um único objetivo final, que é vender. Então, se marketing, óbvio que tem questões, né, algumas áreas um pouco mais específicas, não vamos entrar em detalhes, mas se o marketing não está conseguindo gerar novas oportunidades para o time de vendas, então talvez faça sentido vocês se questionarem aí e analisar o teu processo. Sim, existe muita rivalidade quando esses times eles se unem, né? E aí qual é a grande sacada? Qual é o insight que eu posso trazer aqui para vocês que estão nos ouvindo? É fazer uma SLA, né? Um acordo de nível de serviço mesmo entre as áreas. Senta o time de marketing com o time de vendas juntos online. Mas a ideia dessa primeira reunião é exatamente fazer esse alinhamento entre os times, mostrar que o objetivo das duas equipes é o mesmo, que é vender e proporcionar uma boa experiência de compra para o consumidor final. Então, o que é que marketing precisa entregar para vendas? O que é que vendas precisa entregar para marketing? Faz esse acordo de nível de serviço e depois passam a ter reuniões constantes, né, frequentes, para ir alinhando esses pontos que vocês definiram e entender se as entregas, o que foi acordado entre ambas, está sendo cumprido ou não. E aí vai realizando pequenos ajustes. Dessa forma, fica mais fácil que o time de marketing e de vendas consiga se unir, né? E aí, quando a gente fala dessa união, quase sempre a gente está falando da venda passiva, né? Que é o inbound. Não existe geração de leads sem o marketing no inbound. Então, todo o processo, né, de captação, de geração desses leads que são possíveis clientes é feito pelo marketing. Então, assim, aí entra, por exemplo, um papel do gestor. O gestor precisa mostrar, levar, né, os dois times e fazer esse alinhamento realmente ali inicial, para que o processo todo, a jornada toda, rode muito bem. Legal, legal. E acho que até um ponto que eu já vi algumas empresas fazer é você colocar as metas juntas. Perfeito. E isso aí você vai acabar unindo o time. Cuidado para eles não se desafiarem muito, né? Porque você pode jogar a culpa para um ou para outro, então isso pode gerar um atrito, mas que eles consigam alcançar aquele marco juntos, né? Então, isso é um ponto que eu já vi algumas empresas fazer. Exatamente. Os próprios pontos dessa SLA que eu comentei acabam se transformando em metas. Por exemplo, o marketing precisa a quantidade de leads gerados pelo marketing por mês. Ele precisa entregar ali aqueles leads para o time de vendas. Vendas, por sua vez, precisa converter parte desses leads em clientes. E isso é uma meta de vendas, né? Então, acho muito interessante, sim. E que, por favor, as metas elas sejam complementares e não que gerem esse atrito, como você falou. Perfeito, perfeito. Passando assim para um outro tópico que eu acho que com certeza você gosta muito, que é essa parte de treinamento, formação de pessoas. Eu queria que você trouxesse para a gente, para aquele gestor que está começando a estruturar o seu time de vendas, que tipo de pessoas ele tem que estar olhando a nível de skills? Tá. Isso na parte de contratação? Na parte de contratação. Ok. Assim como a gente fez o mapeamento do perfil ideal do cliente, é interessante que a empresa ela tenha esse mapeamento feito de qual
qual pessoa, né, quais habilidades se encaixam para aquela vaga que ele está fazendo. Então, assim, depende. Infelizmente, muitas vezes a gente tem que usar o depende, mas é porque realmente depende do processo de vendas, né, da empresa e quais são as habilidades buscadas naquele momento para aquela vaga específica. Mas um ótimo direcionamento é o que o próprio Mark Roberge fala, né, que são as 5 habilidades. Dessas 5 habilidades, eu gosto muito de 2. Eu sempre olho muito no detalhe, em todos os processos de seleção da Fly Sales, eu sempre acrescento, que é coachability. O que é coachability? É a habilidade de você conseguir receber um feedback e a partir daquele feedback você melhorar. Isso para times comerciais é essencial, porque ao longo do teu próprio dia, você vai passar por uma call, teu gestor, mesmo os teus pares, podem te dar algumas dicas e você já precisa pegar aquela informação e melhorar para a próxima ligação, não é para o próximo mês, para o próximo ano, é na próxima ligação. E curiosidade. Por que curiosidade? Porque o vendedor, ele deve estar se aprimorando cada vez mais, né? Com técnicas. Ele precisa ver ali algo que talvez ele já perceba que não faz sentido, que não está dando certo, e ter um impulso nele de buscar formas de melhorar aquilo. Então, são 2 habilidades aí que eu acredito ser fundamentais em qualquer vendedor. Concordo plenamente. E vou te fazer uma pergunta que me fizeram ontem, inclusive, né? Tem um amigo meu, aí ele foi dizer, Guilherme, o que é que eu faço se meu diretor de marketing, ele tá com problema, mas eu não consigo aguçar ele para, putz, cara, você tem que consumir esse tipo de conteúdo, você tem que buscar outros benchmarks, conversar com pessoas. Como desafiar as pessoas a irem para próximos níveis? A gente tem pode ter 2 situações aí, né? Uma que é do líder para o liderado e a percepção do liderado para o líder. Quando é do líder para o liderado, fica um pouco mais simples. Talvez você já consiga até identificar que você vai precisar mudar o perfil que você me perguntou nos próximos processos de recrutamento e seleção. Mas se eu estou entendendo que o meu vendedor, eu enquanto líder, estou entendendo que o meu vendedor, ele não está, por exemplo, que eu falei, né, buscando novas fontes para ele melhorar aquele ponto específico do processo dele, eu posso estimular isso através de treinamentos, que foi uma coisa que você também me perguntou. Então, poxa, eu alinho aqui com o meu time que uma vez por semana a gente vai tirar ou o dia inteiro ou parte do dia para realizar treinamentos. E eu lidero pelo exemplo, né? Eu começo a trazer ali informações para que ele perceba o porquê que ele deve melhorar. Se é do liderado para o líder, aí geralmente a gente tem um pouco mais de dificuldade, até mesmo de receio do liderado falar, né? Tem essa, poxa, será que eu comento com ele o que eu tô achando ou não? Eu sou muito a favor de ter todas as cartas na mesa, sabe? De ser o mais clara possível. Então, nesses casos, como é que o vendedor, por exemplo, ele pode lidar? Ele mesmo fazer o realinhamento ali de expectativas, né? E ir direcionando que o gestor dele, ele consiga melhorar esses pontos que ele identificou. Por exemplo, ele mesmo pode propor treinamentos. E aí, nesses treinamentos, ele envolve um tema que ele acredita que o gestor pode ser melhor. Ou, se o time tem reuniões de acompanhamentos, né, individuais, ele pode dar esse feedback que a gente chama de feedback 360. Ele fazer o feedback, dar o feedback dele do gestor. E aí, nesse feedback, pontuar quais são essas características, ou mesmo, né, ser o mais simples possível. Olha, fulano, eu estava dando aqui uma estudada sobre tal assunto e eu percebi que faz sentido a gente ter isso, porque a gente implantando essa melhoria, a gente vai ter esses ganhos. No fim das contas, gente, se você é vendedor, está nos ouvindo, o
que o gestor espera, o que o empresário espera, é ganhar mais dinheiro, é melhorar o faturamento da sua empresa. Quase sempre, quando você deseja implantar propor alguma melhoria, você pode ir por esse aspecto, mostrar como que aquilo que você está propondo vai trazer benefícios para a empresa. Perfeito. Cara, tá indo muito rápido esse episódio, que doideira. E a gente tá chegando no nosso momento mais filosófico, né, que é o nosso quadro Perguntas e Respostas. Qual o erro, Hila Alves, o momento assim, mais desafiador da tua jornada empreendedora, que você guarda com o maior carinho, aquele momento que você não esquece e que ajudou a formar a profissional que Hila Alves é hoje? Tá. Eu vou de momentos, tá? 2 grandes momentos. O primeiro ocorreu no Vendas B2B do ano passado, tem aí quase um ano, que foi o start, né? Foi o day one da minha carreira mesmo. Foi lá que eu percebi qual era a narrativa que eu queria contar e depois surgiu a Fly Sales, toda a história que a gente conversou no início. E o outro, a partir da Fly Sales, são todos os momentos em que eu apresento o diagnóstico para a empresa, que a gente faz as reuniões de diagnóstico. O diagnóstico ele é dividido em 2 encontros, o primeiro para fazer um mapeamento bem profundo, e nesse mapeamento a gente consegue identificar quais deverão ser os próximos passos da consultoria, né? E é muito interessante porque o empresário, ele sai com a sensação de que ele consegue, de que é possível ele obter todos os resultados traçados por ele. Não, o time comercial dele não é um caso perdido, tem muita coisa para ser melhorada. E eu também saio com uma sensação maravilhosa de que eu estou fazendo o que eu deveria fazer, né? Ajudando empresas a proporcionarem uma ótima experiência de compra. Legal. E Hila, se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem você passaria? Nossa, essa é difícil, hein? Mas com certeza, para todo mundo que está nos ouvindo, saiba que vendas é um processo, como a gente falou muito aqui, e que por ser um processo, você consegue melhorar todos os seus resultados. Então, depois que você entende isso, é impossível você continuar tendo o desafio, tendo o problema que você tem hoje, né, que você busca hoje. Aí, uma outra mensagem é como resolver esses desafios, estudando e praticando. Mas assim, você busca estudar por tópicos ali que vão te ajudar a resolver esses desafios e aplica em seguida. Porque você deve se manter sempre atualizado. Então, bem, a mensagem seria essa, né? Entende que vendas é um processo, encara vendas realmente como sendo um processo. As coisas não acontecem por acaso, não deveriam acontecer por acaso. E busca sempre estar evoluindo tanto o teu processo como você mesmo, né? Boa. E essa foi Hila Alves, pessoal, uma engenheira química que virou vendedora e hoje está aí treinando milhares e milhares de pessoas. Hila, muito obrigado por ter participado do Cicast, é um projeto que a gente toca com muito carinho, sempre trazendo pessoas que estão ajudando a evoluir o nosso ecossistema e tenho certeza que você é uma dessas pessoas, está fazendo um trabalho fantástico. Eu e todo o time do C-Hub torce muito pelo teu sucesso da Fly Sales e muito obrigado por ter participado. Obrigada, Gui. Obrigada a todo mundo que ficou até o final conosco. É sempre um prazer falar de vendas. Foi uma honra participar desse episódio. E caso vocês tenham interesse, né, em me acompanhar, segue lá no Instagram, Hilaine Alves. De lá vocês conseguem ir para todas as outras redes sociais e plataformas de conteúdo. Perfeito. Acompanhe lá a Hila, ela posta várias dicas. Eu sempre estou acompanhando e repostando os conteúdos que ela coloca lá. Tá? Ajuda muito a gente do C-Hub e o mais fácil, ela tá aqui pertinho da gente. Então,
Pega ela no cafezinho ali, já, Rila, eu tô com um problema no meu processo, me ajuda. Perfeito. Obrigada, Gui. Obrigado, pessoal, por ter ficado até aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do Seacast. E eu te vejo na próxima terça-feira com mais uma pessoa fantástica, mais um empreendedor ou um intraempreendedor que está ajudando a fomentar o nosso ecossistema. Tchau, tchau! Este foi mais um episódio do Seacast e fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui. E vou fazer aquele pedido novamente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha nas redes sociais, tirando um print da tela do teu celular e não esquece de marcar @chubcoworking. Como eu disse no início, isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, galera! Até a próxima semana!